Olá, queridas colegas crocheteiras, aula de revisão número 121. Esta é uma variação do ponto meio segredo do grupo 8, ou seja, tem ponto alto e tem ponto pé de galinha, além do ponto meio segredo. Então, quando tem mais de uma variação de ponto, o grupo muda. Então, este é o grupo 8. Gostei muito dessa variação aqui, eu mostrei para vocês na última aula. Muito simples de fazer e dá um resultado muito interessante e serve para fazer em qualquer nicho que você siga de crochê, com qualquer tipo de fio. Fica muito bom para fazer com lã também, para fazer mantas, palitozinhos, calcinhas de bebê, caminhos de mesa, aí já com fio de algodão ou de seda, né? Ou de polietileno. Dá para fazer qualquer tipo de trabalho, com cordão também, né? Para você fazer o centro do tapete ou o centro do suplá. Fica um trabalho muito interessante, muito diferenciado. Então, nós estamos utilizando para fazer este modelo a linha Camila e estamos utilizando uma agulha de 1,25 milímetros. 1,25. Às vezes não está dando para ver direitinho, mas é 1,25 milímetros. Então, nós vamos iniciar, vamos ver aqui, ó. Essa amostra nós fizemos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós vamos fazer com 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Esse pedaço aqui eu comecei com 15 pontos meio segredos. Nós vamos fazer somente com 9, porque é o suficiente para que a gente possa fazer esta amostra aqui. Então, nós vamos começar com 9 pontos meio segredos e nós estamos colocando entre um ponto meio segredo e outro 2 correntinhas. Ao invés de colocar uma só, nós estamos colocando 2 correntinhas. Então, 9 pontos meio segredos com 2 correntinhas entre cada um ponto meio segredo e outro. Então, vamos começar fazendo a primeira correntinha, 2 voltas na agulha, eu passo a primeira correntinha e firmo, porque assim fica tranquila. 2 correntinhas, um ponto meio segredo, 2 correntinhas, um ponto meio segredo, 1, 2 correntinhas, um ponto meio segredo, 1, 2 correntinhas, e assim nós vamos fazer os 9 pontos meio segredos. Então, queridas, aqui nós já fizemos os 9 pontos meio segredos, nós já fizemos aqui as 3 correntinhas da virada, e agora vamos fazer um ponto meio segredo, que é o primeiro da segunda carreira. E vamos prender aqui, ó, com cuidado de deixar um fio para baixo e 2 fios para cima. Agora vamos ver como que procede na próxima carreira. Então, nós já fizemos aqui as 3 correntinhas, o ponto meio segredo da virada, prendemos. Agora vamos fazer uma correntinha, vamos fazer 3 pontos duplos, um ponto pé de galinha, 3 pontos duplos. Deixa eu ver se é só 3, aqui eu pus 3, deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 1, 2, 3, é 3 mesmo. E prendo no próximo. Depois que eu fizer isso, eu vou fazer 1, 2 pontos meio segredos para voltar aqui e fazer novamente outro lequezinho com 3 pontos altos, um ponto pé de galinha e 3 pontos altos. Uma correntinha para começar. Então, nós vamos fazer isso. Deixa eu ver se é ponto alto ou é ponto duplo. Isso é ponto duplo. Então, 2 laçadas na agulha. Então, nós vamos fazer aqui
3 pontos duplos, 1, 2, 3. Agora é o ponto pé de galinha, então nós vamos fazer também um ponto duplo para ele, só que nós vamos passar aqui ponto baixo com laçada, 1, 2, 3, 4, 5. Passamos 5 vezes, então agora nós vamos passar tudo junto e fechar. 2 laçadas novamente e vamos colocar aqui mais 3 pontos duplos. 2 laçadas, passa 1, passa 2, passa 2, passa 2. 2 laçadas, passa 1, passa 2, passa 2, passa 2. Uma correntinha, então fizemos um lequezinho. Vamos prender com ponto baixo. Agora nós vamos fazer 2 pontos meio segredo. 1, 2, segundo ponto meio segredo. Vamos prender. Agora vamos voltar a fazer novamente esse lequezinho. O lequezinho esse é feito de 3 pontos duplos, 1, 2, 3. Agora nós vamos fazer um ponto duplo para fazer o ponto pé de galinha, que é a mesma coisa, só que agora nós vamos passar 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Passei 5 vezes, vamos passar e fechar. 2 laçadas novamente e vamos fazer mais 3 pontos duplos. Aliás, são 2 laçadas, né? Uma só não. Passa 1, passa 2, passa 2, passa 2, uma correntinha. E agora nós vamos prender aqui. E assim, nessa sequência, né? Um lequezinho, 2 pontos meio segredo, um lequezinho, 2 pontos meio segredos. A gente encerra essa segunda carreira. Então, queridas, nós terminamos a carreira, né? Só deu para fazer 2 lequezinhos. Já fizemos aqui as 3 correntinhas. Estamos fazendo a terceira carreira, que eu vou chamar carreira de volta. Aqui tem o lequezinho de ida e essa aqui é a carreira de volta. Então, agora vejamos como que a gente vai proceder nessa carreira de volta. Então, aqui, ó. Nós fizemos 3 correntinhas, um ponto meio segredo. Estamos prendendo aqui no meio, ó. Vamos fazer um picocozinho, que está aqui do lado de fora, ó. Com o ponto pé de galinha. Aí vamos continuar fazendo os pontos meio segredos. Prendo aqui de novo, aqui no meio, faço um picocozinho. Vamos ver como que é. Então, vamos continuar. Então, essa carreira é só com ponto meio segredo e com os picocozinhos de ponto pé de galinha. Então, vamos aprender como é que se faz. Ó, quando chegar aqui no meio, nós vamos prender aqui, ó, na cabecinha do ponto pé de galinha e vamos fazer 3 correntinhas. 3 correntinhas e 3 passadas de ponto baixo com laçada. Eu fiz isso, eu vou passar, mas não vou fechar. Vou deixar aberto e vou prender aqui, ó. Assim eu faço o picocozinho com o ponto pé de galinha. Vamos continuar fazendo o ponto meio segredo, 1 para 1. Então, nós vamos continuar prendendo o ponto meio segredo, que essa carreira é só com ponto meio segredo e o picocozinho. Continuando fazendo o ponto meio segredo. Agora nós chegamos aqui, ó, no lequezinho, então eu vou prender aqui, ó,
na cabeça do ponto pé de galinha. Faço 3 correntinhas e vou passar aqui 3 vezes um ponto baixo com laçada. Passa 1, passa 2, passa 3. Passei os 3, vou passar tudo junto e segurar. Aí volto aqui, ó, e prendo no mesmo lugar onde eu prendi o ponto meio segredo. Agora eu continuo fazendo o ponto meio segredo. Então, essa carreira de volta, nesse caso agora, é essa aqui. Pronto, nós encerramos só com picoco e ponto meio segredo. 1, 2, 3 correntinhas. Vamos ver a próxima carreira. A próxima carreira, então, nós estamos aqui, ó. A próxima carreira, então, ela vai ser ponto meio segredo. Vamos prender um ponto meio segredo atrás do picocozinho, fazendo tudo ponto meio segredo, prender o ponto meio segredo atrás do picocozinho. Então, essa carreira é só de ponto meio segredo. Então, nós já fizemos as 3 correntinhas da virada. Então, vamos fazer a carreirinha de ponto meio segredo. Então, essa ida também, ela é só de ponto meio segredo. Ó, na hora de prender aqui no picoco, vocês vão fazer assim, ó. Vocês vão introduzir pode até abaixar o picoco que fica mais fácil. Pode abaixar o picoco e prender aqui, ó. No meio, na cabeça do ponto pé de galinha da carreira anterior. E o picoco fica assim para cima, para ficar em 3D. Continuamos a fazer os pontos meio segredos. Então, essa terceira carreira, aliás, quarta, né? Ela é só de ponto meio segredo, o tempo todo. Que eu posso chamar de ida. Mais um ponto meio segredo. Mais um ponto meio segredo. Chegou a vez, ó, de prender atrás do picoco. Então, o jeito mais fácil é abaixa o picocozinho e prende no meio dele. Vou fazer um ponto baixo aqui para segurar o ponto meio segredo. Agora, vamos continuar fazendo o ponto meio segredo. Agora, até terminar a carreira. Então, é só ponto meio segredo. Vejam vocês que o pipoquinho ele já fica totalmente jogado para frente, ó. Ele já faz um relevozinho muito interessante. Vou terminar. Então, terminamos, né? A carreira só de ponto meio segredo. Já fizemos as 3 correntinhas. Então, agora nós estamos fazendo o primeiro ponto meio segredo dessa carreira. Nós vamos prender aqui, ó. Então, nós já estamos na primeira, segunda, terceira, quarta, né? A 5ª carreira. Então, vamos ver aqui. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Na 5ª carreira também, nós estamos fazendo só ponto meio segredo, ó. Aqui, só ponto meio segredo. Então, nessa ainda não tem nada. Então, vamos fazer uma carreirinha aqui, todinha de ponto meio segredo, essa volta também, né? Todinha de ponto meio segredo básico e não tem nenhuma alteração. Simplesmente o ponto meio segredo básico. Então, vamos terminar. Então, queridas, nós terminamos, né? A 5ª carreira também, que foi só de ponto meio segredo. Vocês estão vendo que nós fizemos 2 carreiras só de ponto meio segredo. Então, agora já fizemos as 3 correntinhas da virada. Estamos fazendo o primeiro ponto meio segredo desta carreira. Agora, vamos ver aqui a sequência. Agora, estamos aqui, ó. Agora, vocês estão vendo que nós estamos fazendo o lequezinho desencontrado. Veja você, ó. Aqui tem um lequezinho, aqui tem um e aqui tem um. Então, ele é desencontrado. Então, vocês estão percebendo que no ponto meio segredo, que está entre os 2 leques da carreirinha de leque, é que eu vou fazer o próximo leque. Então, nós fizemos aqui, ó,
1, 2, 3, 4. Aliás, é esse aqui, ó. É 1, 2, 3. Aí nós já fizemos o lequezinho. Então, nós vamos fazer aqui a mesma coisa. Vamos fazer mais um ponto meio segredo. Três pontos meio segredos. Agora nós vamos conferir para ver se nós estamos realmente no ponto meio segredo que está no meio certinho dos dois lequezinhos iniciais. Então vamos observar aqui, ó. Os dois leques estão aqui, ó. Então nós temos aqui, ó, ponto meio segredo, ponto meio segredo. Então quer dizer que esse aqui, ó, esse ponto meio segredo está no meio certinho. Então vocês estão vendo que esse lequezinho agora, ele vai ficar intermediário entre os dois da primeira carreira de leque. Então aqui nós vamos fazer um lequezinho igualzinho à carreira anterior, que são 3 pontos duplos, segundo ponto duplo, o terceiro ponto duplo. Agora vamos fazer um ponto duplo, consertar aqui, pronto, para fazer um pé de galinha nesse quarto ponto duplo. Vamos passar 5 vezes o ponto baixo com laçada, 3, 4, 5 vezes. Vamos passar tudo junto, vamos fechar e colocar mais 3 pontos duplos. Então, passa 1, passa 2, passa 2, passa 2. 2 laçadas na agulha, passa 1, passa 2, passa 2. 2 laçadas na agulha, passa 1, passa 2, passa 2, passa 2. Completamos o lequezinho. Então, agora vamos prender no próximo ponto meio segredo com ponto baixo. Vamos fazer novamente. Mais 3 pontos meio segredos. Pronto. E agora já ficou aqui no meio certinho, ó. Aqui agora eu teria que fazer um leque inteiro. Mas como eu estou na esquina, então eu vou fazer só metade. Então nós vamos fazer 3 pontos duplos. E vamos fazer somente o ponto pé de galinha, que ele fica na metade certinha do leque. Então, vou passar 1, 2, 3, 4, 5. Fiz os 5, então agora eu vou passar tudo. E vou fechar. Então, aqui nós estamos encerrando essa carreira. Agora a gente volta fazendo o ponto meio segredo com o picocozinho. Então, já está na hora aqui de começar a fazer o picocozinho. Vamos fazer as 3 correntinhas e passar 1, 2, 3 vezes. Vamos passar os 3 de uma vez para fazer esse pequeno picocozinho, mas eu não vou fechar. Eu vou simplesmente prender ele aqui com ponto baixo. E vamos continuar fazendo toda essa carreira que eu chamo de volta, né? Carreira de volta com o ponto meio segredo. Então, da mesma forma que nós fizemos o picocozinho no primeiro leque, nós vamos continuar fazendo também o picocozinho nesse leque que está entrelaçado, né? De forma entrelaçada com o outro. Então, nós vamos prender aqui, ó, no picoco do leque e vamos fazer 1, 2, 3 correntinhas, passar 3 pontos baixos com laçada, vamos passar o fio dentro, mas nós não vamos prender, vamos simplesmente prender na cabeça do ponto pé de galinha.
e vamos continuar fazendo os pontos meio segredos até encerrar essa carreira. Então, nós vamos encerrar essa carreira. Então, queridas, nós encerramos e já começamos a próxima carreira. Quero mostrar aqui para vocês que é da mesma forma, né? Nessa carreira de ida, nós vamos prender o ponto meio segredo atrás aqui do picocozinho. Conforme eu já falei com vocês, uma forma prática é vocês abaixarem o picoco e prender com ponto baixo. E continuamos a fazer a carreira de ponto meio segredo. Um para um. Assim, ó, os picocozinhos, eles vão ficar todos repulhudinhos. E assim a gente termina essa carreira. Aqui, ó, estamos encerrando essa carreira, então, de ida, né? Aqui, ó, o último picocozinho, porque estava na esquina. Aí é porque nós tivemos um caso de vai e volta. Então, eu baixei, prendi com ponto baixo, vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, e vocês já devem ter guardado que a próxima carreira é toda de ponto meio segredo. Então, agora, essa carreira de volta, ela é todinha de ponto meio segredo. Então, nós estamos fazendo o ponto meio segredo básico nesta carreira aqui. Nós vamos fazê-la todinha de ponto meio segredo. Terminando essa carreira de ponto meio segredo, então vocês estão percebendo que nós vamos chegar nessa primeira carreira aqui, ó. Então agora a gente vai começar a repetir. A gente vai começar a fazer repetitivamente, né? A gente volta a fazer aqui em cima um ponto. Deixa eu terminar essa carreira, fica mais fácil para mostrar. Então, queridas, nós terminamos a carreira todinha de volta. E agora sim fica mais fácil para vocês enxergarem. Então, agora nós estamos aqui, ó. Estamos começando a repetir, né? Então, agora nós estamos repetindo a segunda carreira. O que é que foi a segunda carreira? Foi um ponto meio segredo e o lequezinho. Então, aqui, ó. Estamos agora repetindo. Um ponto meio segredo, uma correntinha. E agora a gente vai fazer o lequezinho, que são os 3 pontos duplos, né? Os 3 pontos duplos, o ponto pé de galinha, os 3 pontos duplos. E assim agora, da agora para frente, eu vou repetir esse pedacinho aqui, ó. Estamos repetindo. O que era novidade eu já mostrei para vocês. Agora é repetitivo. Então agora, queridas, eu quero mostrar para vocês, né? No tutorial, no pedacinho maior que eu fiz, que é a mesma coisa que nós fizemos nesse que nós estamos acabando de mostrar. Então, vejam vocês aqui, ó. Nós aqui já estamos fazendo a carreira com o lequezinho, né? Então, vejam vocês, ó. Nós já estamos aqui, ó. Este é o do meio. Está entre os dois de baixo. Então, está na hora aqui de fazer um lequezinho. Então, nós vamos fazer uma correntinha, vamos dar 2 laçadas na agulha e vamos fazer os 3 pontos duplos, passa 2, 2 laçadas na agulha, passa 1, passa 2, passa 2, passa 2, o ponto duplo para fazer o pé de galinha, vamos fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, vamos passar os 5 de uma vez, roda a agulha que ajuda, viu, gente? Fazer novamente 3 pontos duplos, 1, passa 2, passa 2, passa 2, 2 laçadas na agulha, passa 1, passa 2, passa 2, passa 2, uma correntinha, vamos prender aqui. Novamente, 2 pontos meio segredos, 1,
De vez em quando a linha desfia, a gente tem que voltar atrás, né? Para não deixar ficar pedaço nenhum errado. Vejam vocês que esse tem aqui, ó, logo na esquinazinha tem mais um lequezinho, que são 3 pontos duplos. Vamos fazer o ponto duplo para fazer o ponto pé de galinha. Passar as 5 laçadas, né? 5 pontos baixos com laçada. 5. Vamos passar todos juntos, fechar e colocar aqui mais 3 pontos duplos. 1, 2, 3, uma correntinha e encerramos esse aqui. Vamos fazer as 3 correntinhas da virada. Vamos fazer um ponto meio segredo e agora está na hora de fazer o picocozinho. Acho que vocês já guardaram, né? 1, 2, 3 correntinhas. 1, 2, 3, 3 passadas. Passo tudo, mas não fecho. Já prendo aqui direto com ponto baixo. Vou fazer novamente pontos meio segredos até chegar no próximo picoco. 1 para 1. Aí cheguei no próximo picoco. Vou prender aqui na cabecinha do ponto pé de galinha. 1, 2, 3 correntinhas. Vamos fazer 1, 2, 3 passadas. Passar tudo junto. Passo junto, mas não fecho, tá? Deixo aberto. E vou prender aqui com um ponto baixo. Continuo fazendo os pontos meio segredos e vamos dessa forma encerrar essa carreirinha. Então, queridas, encerramos, né, a carreirinha com o picocozinho. Então, agora nós estamos naquela carreirinha de ida, né? Também só com ponto meio segredo, tendo cuidado de fazer o ponto meio segredo, prendendo atrás do picoco. Vamos dar uma deitadinha aqui no picoco, ó, e vamos prender aqui atrás dele. E assim nós vamos prosseguir fazendo essa carreira somente de ponto meio segredo, com esse detalhezinho, né, de prender atrás do picocozinho um ponto meio segredo. Então assim, é da mesma forma que nós já fizemos até agora, nós vamos encerrar essa carreira. Então, queridas, nós já terminamos a carreirinha do picoco, né? De prender aqui atrás do picoco e já estamos fazendo a carreirinha de volta, que é só ponto meio segredo. Olha, vocês já poderiam terminar já nessa carreira anterior, porque ela é toda de ponto meio segredo. Mas aqui, para seguir a sequência do tutorial, eu estou fazendo a carreira de volta de ponto meio segredo, porque eu acho que vai ficar mais completo, né, o visual geral do ponto. Então, nós estamos fazendo aqui as 2 carreirinhas de ponto meio segredo, que é o de praxe, né, que nós fizemos o tempo todo nesse tutorial. Agora, para fazer 1, 2, 3... para fazer o acabamento, aqui é uma variação do ponto meio segredo. Então, conforme eu digo para vocês, variação são 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Então, nós estamos fazendo 4 correntinhas de um ponto meio segredo no outro.
sempre 4 correntinhas para que a gente possa dar um acabamento nesta peça. Vamos supor, por exemplo, que vocês tenham feito uma manta, né? Então, fez a última carreira, vocês vão fazer, né, a manta inteiriça, porque é só fazer para lá e para cá, igual eu estou fazendo aqui. E quando for na última carreira, vocês podem fazer isso que eu estou fazendo aqui. São 4 correntinhas entre um ponto meio segredo e outro, porque assim dá para fazer um bico bem bonito, né? Manta, vejam que vocês que fica retinho, né? E manta exige também um bico bem bonito, né, moçada? Aí vocês podem fazer até o bico de ponto segredo, né? Que é o parente desse aqui. Pronto. Vamos supor que vocês estejam fazendo uma manta, né? Então vejam vocês, ó, aqui na lateral ficou retinho também. Agora, deixa eu cortar isso aqui, porque aqui já terminou, já tá reto, né? Agora eu quero mostrar para vocês um outro detalhe. Se vocês, vamos supor que aqui seja uma manta, né? Então olhem para vocês verem, aqui no princípio, ó, não tá muito reto porque eu comecei com um ponto meio segredo. Então o que que vocês podem fazer? Vocês podem usar a mesma técnica que eu estou usando no fim do trabalho. Vocês podem fazer aqui a mesma coisa, ó. Aqui eu estou fazendo assim para andar mais depressa. Mas vocês poderiam emendar as pontas, né? E vocês vão fazer a mesma coisa aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Só que vocês não vão prender aqui não, porque eu não gosto que prende um fio só não. Porque um fio só eu acho que fica meio inseguro. Então vão prender naquela correntinha que está no meio do ponto meio segredo. 1, 2, 3, 4, ó. Na correntinha que está entre o ponto meio segredo. Porque assim vai ficar uma coisa mais segura. Eu não gosto de prender em um fio só não. Um fio só, principalmente para roupa, eu acho que não fica muito seguro. Então é a mesma coisa, as 4 correntinhas, só que você está prendendo entre os 2 pontos meio segredos, igual eu estou fazendo aqui para você ver, ó. 1, 2, 3, 4, você vai pegar o ponto meio segredo, ó, e vai prender aqui no meio. Mas não prende em um fio só também não. Prende em 2 fios, para ficar mais seguro. 1, 2, 3, 4. E assim eu vou terminar para vocês verem. Então, queridas, vejam vocês, ó, que passando as 4 correntinhas da mesma forma, né? Só que prendendo em lugar diferente, eu consigo também fazer com que esse acabamento fique firme e que ele fique retinho também. Então vejam vocês que a peça ela ficou totalmente retinha e agora está pronta para receber um bico, né? Aqui, por exemplo, eu imaginei uma manta, mas pode ser qualquer peça, tá, gente? Pode ser um caminho de mesa, pode ser uma roupa, pode ser qualquer coisa, tapetes, etc, né? Agora vejam vocês, se vocês estivessem fazendo uma sainha redonda, lembra que eu ensinei para vocês na última aula? Se fosse fazer uma sainha redonda, para vocês fazerem a quantidade de ponto meio segredo certo, como é que você tem que contar? Tem que contar assim, ó, começou o leque. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Já vai começar o leque de novo. Então, para fazer qualquer peça redonda, vai ter que ser múltiplo de 5 menos 1. Aí vocês vão ter a quantidade de leque certinho. Se vocês esqueceram, múltiplo de 5 é todo número terminado em 0 ou 5. Então, vocês vão fazer um múltiplo de 5 menos 1. E aí dá para fazer também circular, né? Qualquer tipo de peça. Agora, é claro, né, moçada, que um crochê, que você faz uma carreira pelo direito e uma carreira pelo avesso, e o mesmo modelo que você faz tudo pelo direito, dá uma pequena diferença. Mas o grosso do ponto, né, é o mesmo. Se vocês gostaram, dê seu like, compartilhem para que mais colegas possam aprender essas novidades.
Coloquem para mim quais as dificuldades que vocês estão tendo. Aceito as sugestões. Coloquem para mim nos comentários. Digam para mim de qual cidade ou país vocês estão assistindo. Eu gostaria de saber até onde as aulas estão chegando. E que Deus as abençoe poderosamente, queridas colegas.